Olá, meus amores, bom dia! Olha a tia Érica para mais uma aulinha com vocês e hoje nós vamos dar continuidade onde nós paramos de ciências e vamos falar um pouquinho de alimentação e conservação dos alimentos. Mas antes disso, vamos abrir o livrinho na página 463 e lá você vai encontrar assim, obesidade infantil. Muita gente acha que uma criança gorda é uma criança saudável, mas isso não é verdade. A criança obesa pode se tornar um adulto obeso. A obesidade é um sério problema de saúde, pode causar pressão alta e diabetes, e aumenta o risco de obeso desenvolver doenças do coração. Ou seja, uma criança gordinha, a mamãe precisa levá-la ao médico, para o médico orientar e daí começar a fazer uma dieta saudável. Uma dieta rica em nutrientes, proteínas, vitaminas. Então, a criança precisa crescer forte e saudável. Porque muitas vezes nós achamos que é lindo uma criancinha pequenininha, bem gordinha. Mas a gente aí não começa a imaginar como ela pode ser no futuro. Mas também uma criança magra não quer dizer que ela seja completamente saudável, tá certo? Isso pode acontecer tanto com a criança magra, tanto quanto uma criança gordinha. Mas a gordinha a gente tem que ter um olhar mais especial. Então, é importante que desde criança a pessoa mantenha o peso adequado, porque isso vai ajudar o seu desenvolvimento, o seu crescimento. Não vai afetar os seus ossos, o seu peso. Você pode fazer todas as atividades com uma boa energia, tá certo? Para isso, é recomendável não comer frituras, ou seja, diariamente. Não podemos trocar uma boa alimentação por coxinha, batatinha frita. O que mais que você gosta aí de tanta fritura? A gente não pode comer fritura todos os dias, pastel. Então, não comer mais do que o necessário, porque às vezes a gente não está com fome, mas come, por gula. E não pode, a gente tem que ter um limite para comer. Se não está com fome, não deve comer. Não trocar as refeições por bolachas, por balas, salgadinhos e chocolates, refrigerantes e refrescos artificiais em excesso. Não pode. Caminhar sempre que possível, praticar esportes e preferir alimentos que contenham fibras. Então, você vai aí, escrever uma cartinha a um amigo contando quais são os perigos da obesidade infantil. Mas essa cartinha você pode colocar lá no seu caderno, porque hoje a gente não pode ter contato com ninguém e também não pode enviar. Vamos evitar assim, né? Então você vai anotar aí no seu caderno quais os problemas de uma pessoa com obesidade já na infância, já infantil. Tá certo? Então, mais abaixo um pouquinho tem assim: você já reparou que quando compramos um alimento, vem escrita a data de sua validade na embalagem? Então, já mudando de assunto, você reparou? Na sua pipoca, no seu salgadinho, que não deve ser consumido diariamente, no biscoito, em tudo que mamãe comprar, vem a data de validade daquele alimento. Ou seja, a data de validade é o máximo, até o limite em que nós podemos consumir aquele alimento. Então, se eu compro uma caixa de leite e tem a validade de hoje, 16/12/2020, então eu só posso consumir esse leite até hoje. Eu não posso consumir até amanhã. A mesma coisa acontece com os remédios. Quando nós compramos remédios, também vem a data de validade. Vocês precisam observar, tá certo? O Danone de vocês, tudo. Isso é necessário porque os alimentos estragam, alguns mais rapidamente e outros não.
Observem a carne aí. Essa carne, esse balcão, é como se ele fosse o quê? Um freezer. A mamãe na sua casa conserva a carne aonde? No freezer, não é isso? No congelador. Porque se a gente deixar ela fora, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai estragar. Da mesma forma também acontece com tudo, com frutas. Mesmo que as frutas não tenham lá a data de validade, mas se a gente deixa muito tempo lá na fruteira, o que é que vai acontecer? Isso mesmo. Então, ó, a laranja e o pão, por exemplo, emboloram, ou seja, aparece aquele mofo, né? Neles. O leite azeda e coalha. E a carne, ela apodrece. Muito bem. Isso são exemplos, ó, que acontece dentro da nossa casa. Aqui no livrinho de vocês, ó, olha a laranja como fica. Tenho certeza que vocês já viram desse jeito, não é? Olha o pão. Nós dizemos que o pão, ele o quê? Ele mofou, não é isso? Isso acontece. Então, vamos lá. Essa transformação dos alimentos são causadas pela ação de seres microscópicos, ou seja, seres vivos, mas que a gente não consegue enxergar a olho nu, que são as bactérias e os fungos. Em contato com certas espécies de fungos e bactérias, os alimentos emboloram e apodrecem. Ou seja, quando o alimento está nesta situação, não serve mais para o nosso consumo. Não é isso? Os fungos são seres vivos que podem ser vistos a olho nu. Isso aí que nós chamamos de mofo, tá certo? Como os cogumelos e os bolores. Os microscópicos, como os fermentos usados na produção de pães, os fungos alimentam-se principalmente dos açúcares. As bactérias são microscópicas e nutrem-se principalmente das proteínas, em ambientes frios, como no interior da geladeira. Fungos e bactérias proliferam menos, por isso, os alimentos duram mais quando armazenados nesses locais. Os alimentos que se estragam facilmente são chamados de alimentos perecíveis. Eles estão mais sujeitos à ação dos fungos e bactérias do que outro tipo de alimentos. Observe a foto desta página e da página seguinte. Ambas foram feitas em um microscópio e mostram um tipo de fungo e um tipo de bactéria. Observem aí. Todo mundo sabe aqui o que é microscópio, não é isso? Microscópio é um aparelho usado para observar seres muito pequenininhos, que não podem ser vistos a olho nu. Ele pode aumentar o tamanho daquilo que observamos em mais de 1000 vezes. Então, vamos ver aí, ó, essa imagem aí que nós temos. São imagens de fungos em imagens microscópicas, ou seja, ela foi aumentada para que nós pudéssemos observar como é um fungo. Observe aí. Esse fungo, a gente não consegue vê-lo a olho nu. Esses fungos são seres vivos muito pequenos e não seriam possível vê-los a olho nu. Mas, com a ajuda de microscópios, aparelhos que aumentam bastante a imagem, eles podem ser vistos e microfotografados. A imagem da foto, por exemplo, foi aumentada 400 vezes e colorida artificialmente. Ou seja, eles podem não ser dessa cor. Eles coloriram para que a gente pudesse ver melhor, tá certo? Então, vamos aí a outra página, página 465. Também nós temos aí agora bactérias em imagens microscópicas e coloridas também artificialmente. Fungos e bactérias estão presentes em todos os ambientes. Em uma floresta, por exemplo, esses seres microscópicos se instalam nas folhas e nos galhos que caem e nos insetos e outros animais mortos. Esses restos formam o que se chama de matéria orgânica. É aquilo que a gente já estudou. Essa matéria orgânica faz com que as plantas cresçam fortes, bonitas e saudáveis, não é isso?
Os fungos e as bactérias são extremamente importantes nos ambientes, pois transformam a matéria orgânica em nutrientes que podem ser absorvidos. Por exemplo, pelas raízes das plantas com a água. Esses organismos fazem parte da biosfera e decompõem, fazendo o que? Apodrecer a matéria orgânica. Por isso são chamados de seres decompositores. Lembraram? Então, seres decompositor, ser vivo capaz de nutrir-se de animais e vegetais mortos, o que permite que os nutrientes desses seres mortos voltem ao ambiente. Fungos e bactérias são utilizados na produção de alimentos. O pão francês, por exemplo, é feito da fermentação dos açúcares da massa por leveduras, um tipo de fungo. As leveduras são usadas no processo de fermentação para a fabricação de bebidas e o etanol combustível. Bactérias são empregadas na produção de iogurte e queijo. Lembrando que esse tipo de fungo e esse tipo de bactéria que são empregados nesses tipos de alimentações são saudáveis para o nosso corpo, tá certo? Não são qualquer tipo de fungos e bactérias, tipo essa que a gente acabou de ver aí acima. Essa não serve, tá bom? Para esse tipo de alimentação. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a conservação, dos alimentos. Como conservar os alimentos? Nós sabemos que alguns alimentos devem ser conservados na geladeira, numa temperatura mais baixa do que a temperatura ambiente, que faz com que estrague. O seu iogurte, por exemplo, se nós deixarmos ele fora da geladeira, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar legal para o nosso consumo? Não, não é? Ele pode até nos fazer mal, como a carne e vários outros alimentos. Não é isso? Então, vamos lá. Assar, cozinhar ou ferver elimina micro-organismos presentes nos alimentos e retarda sua decomposição. Por isso, se ferve o leite. Esse é um processo de conservação que usa o calor. Ou seja, aquele leite fresco retirado da vaca, ele deve ser fervido antes da gente consumir, justamente para que ele dure mais tempo, tá certo? Outras técnicas de conservação são a pasteurização e a desidratação e o congelamento. Vamos conhecer cada uma dessas técnicas, começando pela pasteurização. Vamos lá? A pasteurização é um processo criado pelo cientista francês Louis Pasteur em 1856. Ele permite que os alimentos fiquem conservados por um tempo bem maior do que se fossem apenas cozidos. A pasteurização permite que alguns alimentos, como leite, iogurte, suco e queijo, durem mais tempo. Página, vamos lá, 466. Continuando. Nesse processo, o leite e os sucos, antes de serem embalados ou utilizados na fabricação de outros produtos, são aquecidos a 75 graus Celsius durante 20 segundos. Em seguida, baixa-se a temperatura muito rapidamente, até chegar em 5 graus Celsius. Ou seja, ele aquece muito em 20 segundos, depois eles colocam em outro lugar que é bem gelado, bem frio, 5 graus. Uma variação da pasteurização denominada ultrapasteurização é utilizada para os produtos chamados longa-vida. Nesse caso, o aquecimento inicial é de até 140 graus Celsius, uma temperatura enorme, por 3 segundos. Em seguida, baixa-se a temperatura até 32 graus Celsius. Os produtos são embalados em caixas especialmente criadas para armazená-los e duram até 6 meses fora da geladeira. Então, veja só. Tipo leite. Aquele leite que nós compramos na caixinha. Tá certo? É um tipo de pasteurização, de alimento pasteurizado. Ele é aquecido dessa forma, depois refrigerado e colocado em uma caixinha especial.
E tem aqueles leites também achocolatados que tem a marca longa vida. Então, esse leite aí, ó, pode durar até 6 meses fora da geladeira, porque ele foi pasteurizado, tá certo? A pasteurização ajuda a matar a maioria dos micro-organismos que estavam nos alimentos. No entanto, mesmo sendo pasteurizado, o leite deve ser fervido antes de ser consumido. A desidratação. O que é desidratar um alimento? Outro processo de conservação dos alimentos é a desidratação. A desidratação retira a água dos alimentos e, com isso, dificulta a proliferação de micro-organismos, pois a água é fundamental para a sobrevivência desses pequenos seres. A carne seca, que é a charque que nós comemos, o bacalhau, as frutas secas, como passas, que a mamãe compra nesse período para colocar no arroz, para colocar na comida, não é? A ameixa para colocar no bolo. Então, ó, e o leite em pó? São exemplos de alimentos desidratados. O processo de desidratação pode ser acompanhado da salga do alimento, que aumenta a eficiência da conservação. Por exemplo, o leite é um alimento desidratado, não é isso? Mas o leite, ele não é salgado. Já a charque é um alimento desidratado, porém ela é salgada. E essa salga acontece para que ela dure mais tempo e fora da geladeira. Da mesma forma acontece com o bacalhau. O bacalhau é desidratado, é retirado toda a água, né? Desidratar é retirar a água do alimento. Então, ó, e também ele é salgado, não é isso? Para que ele dure mais fora da geladeira. O processo de desidratação e salga de carnes é um dos mais antigos métodos de conservação dos alimentos. Dizem que isso acontecia porque naquela época, quando começou a desidratar os alimentos, não existia geladeira. Então, com esse método de salgar os alimentos, eles duravam mais, tá certo? Agora, o congelamento, onde acontece em todas as casas aí. O congelamento é isto, o armazenamento de alimentos em temperaturas baixas. Retarda a decomposição. O congelamento, quando feito de forma correta, conserva a qualidade dos alimentos. Então, quando a mamãe compra uma carne, um frango, um peixe, ele tem que ser o quê? Congelado, para conservar aí a qualidade do alimento e ele não apodrecer. Não é isso? Vamos lá aí, ó, esse cachorrinho querendo nos dizer algo. Você sabe por que o bacalhau é tão salgado? Vamos lá saber. O sal retira a água do peixe, deixando-o seco. Sem a água, as bactérias não sobrevivem no bacalhau. Com isso, ele se conserva por bastante tempo, mesmo fora da geladeira. O mesmo processo é usado na carne seca. Na obtenção do leite em pó ou do café solúvel, também se utiliza o processo de desidratação. A eliminação da água é praticamente total. Então, nesses tipos de alimentos acontece aí a desidratação. Vamos lá, página 467 tem assim: outras técnicas de conservação dos alimentos. Então, a primeira nós temos aí, armazenar carnes em óleos, como a sardinha em lata. Aquela sardinha que a mamãe compra em lata, ela não vem cheia de óleo, é uma técnica para armazená-la. Outra técnica que a mamãe pode usar aí na casa de vocês é como faz a pimenta, não é? Aquela pimenta, né? Conservação de vegetais em salmoura e vinagre. Outra forma de conservação. A mamãe tem uma pimenta aí no vidro, pronto. Ela colocou vinagre, então ela está conservando esse alimento ali, ó, nessa salmoura que fala-se. E esses componentes aí de doces também é uma forma de conservação das frutas. Vamos lá conhecer. Algumas técnicas de conservação dos alimentos eram utilizadas antes do desenvolvimento da geladeira, do congelador ou do freezer, e de equipamentos de pasteurização ou de desidratação dos alimentos.
A defumação é uma técnica para conservar carnes. Acredita-se que a defumação da carne foi descoberta quando os seres humanos tentavam defender seus alimentos do ataque de animais e os deixavam próximos à fogueira. Com o calor, a carne desidratava e a fumaça lhe dava sabor diferenciado. O bacon, por exemplo, é um exemplo de uma carne defumada, né? Que tem aquele gostinho de fumaça. Outra técnica de conservação consiste em guardar as carnes mergulhadas em gordura, evitando a entrada de oxigênio, o que impede que os decompositores sobrevivam. As sardinhas enlatadas, mergulhadas em óleo ou azeite, são um exemplo dessa técnica. A conserva em vinagre, utilizada para vegetais, torna um ambiente muito ácido, impedindo a sobrevivência de fungos e bactérias. Frutas cozidas e mantidas em calda de açúcar também são uma forma de conservação. Então aí, ó, são alimentos que nós temos na nossa casa, que nós podemos ter e que vocês conhecem. E são formas de conservação diferenciada. A alimentação saudável, que a gente já vem falando, ó, há esses dias, não é isso? Como você já sabe, para manter a saúde, precisamos comer alimentos variados, como frutas, legumes, verduras, cereais, ovos, carnes e leite. A carne, os ovos, o leite e seus derivados contêm proteínas e gorduras necessárias ao crescimento. As raízes e os grãos contêm açúcares que fornecem energia. As frutas e as verduras contêm vitaminas e sais minerais que protegem nosso corpo contra doenças. Então, vamos aí, ó. Alimentos naturais e industrializados. Aí tem a foto de um tomate e a foto de um ketchup. Nós sabemos que o tomate é um vegetal fornecido pela natureza. E o ketchup, ele é industrializado. Não é isso? Ele é feito pelo homem. O ketchup é feito do tomate. Tanto quanto a polpa de tomate e o extrato de tomate, que são alimentos industrializados. Os alimentos consumidos no estado em que são retirados da natureza sem passar por processos industriais são alimentos naturais. Os alimentos industrializados sofrem modificações para ficar com o aspecto e o gosto desejados. Eles recebem produtos para que durem mais tempo que os alimentos naturais. Geleias, extratos de tomates, maionese, salsichas, salames, margarinas e iogurtes são exemplos de alimentos industrializados. Ao comprarmos alimentos industrializados, devemos tomar alguns cuidados. O principal deles é verificar a data de validade na embalagem do produto. É muito importante que o alimento esteja dentro do prazo de validade. O rótulo ou a embalagem dos produtos indica quais são os componentes do alimento. A quantidade de gordura, de carboidrato, de vitaminas, de sais minerais, para as pessoas que precisam tomar cuidado com a ingestão de alguns desses componentes. Essas informações são muito importantes. Todos nós devemos verificar a composição do produto, ou seja, como ele é feito. Os aditivos químicos devem ser divulgados na embalagem dos alimentos. Eles são substâncias artificiais que têm a função de conservar os alimentos e dar cor, aroma, textura e outras características a eles. Os aditivos químicos podem causar danos à saúde e, por isso, a quantidade ingerida diariamente deve ser controlada. Muitos corantes usados em doces causam alergia. Sempre dê preferência ao consumo de alimentos frescos em vez de alimentos industrializados. Então, ó, nós devemos dar preferência a alimentos que já vêm direto da natureza, ao invés de produtos industrializados. Mas se nós formos consumir produtos industrializados, então, ó, temos que observar várias coisas. Data de validade, o rótulo, como ele é feito, para você saber se você tem alergia ou não àquele produto. Tá certo? Cuidados com a alimentação. Os alimentos que comemos têm grande influência em nossa saúde. Por isso, devemos escolhê-los com muita atenção e cuidado.
Na escolha dos nossos alimentos, devemos adotar as seguintes atitudes. Dar preferência a alimentos naturais em vez dos enlatados e industrializados, que a gente acabou de falar. Ficar atento ao prazo de validade dos alimentos. Não comprar alimentos em latas amassadas, enferrujadas ou estufadas, certo? Quando a lata estiver amassada, diga à mamãe, ó, não compre, tá bom? Seja lata de leite, seja do que for, ela vai alterar a qualidade do produto. Não pode. Não comer alimentos emboloados. Esses alimentos que já estão com fungos não podem ser consumidos. Escolher alimentos com pouca gordura. Evitar alimentos com muito açúcar e evitar alimentos fritos. Comer verduras, legumes e frutas regularmente e diariamente. Manter os alimentos em locais limpos, secos, frescos e ventilados. Não é isso? Tudo isso faz com que os nossos alimentos fiquem bons por algum tempo. Conservar os alimentos perecíveis na geladeira ou no congelador. Manter os alimentos protegidos de insetos, roedores e de outros animais. Lavar as mãos antes de manipular os alimentos. E lavar bem os alimentos que serão consumidos crus, especialmente as verduras. Utilizar a água tratada ou fervida para lavar os alimentos. Tá certo? São dicas muito importantes para a sua saúde, para a minha saúde e a saúde de toda a nossa família. Vamos agora para a atividade, não é isso? A atividade tem assim, ó, número 1, por que os alimentos se estragam? Pesquisa aí novamente, ou volta à aulinha que você vai entender. Número 2, cite 2 micro-organismos responsáveis pela deterioração dos alimentos. Quais são eles? Identifique as técnicas de conservação e escreva abaixo de cada frase. Você vai aí identificar as técnicas de conservação dos alimentos e escrever corretamente abaixo de cada frase. Complete as frases com as palavras do quadro. Tem aí o quadro, tem as frases abaixo, você vai completar onde couber também adequadamente. Na página 470, tem assim, preencha a ficha com as informações sobre sua alimentação, ou seja, sobre você, tá certo? Resposta pessoal, no 5º quesito. O 6º, o que são alimentos naturais? Dê exemplo. O 7º, o que são alimentos industrializados? Dê exemplos. Copie o nome dos alimentos classificando-os de acordo com a origem, vegetal, animal ou mineral. Assinale o que devemos observar ao adquirir um alimento. Então, você vai assinalar aí apenas isso. E o 10º, forme um grupo com 3 colegas, isso não vai acontecer. Você vai estar aí sozinho na sua casa, com a ajuda da mamãe, do irmão, da irmã, do tio, da vovó, e você vai fazer essa pesquisa. Pesquise em uma embalagem de biscoito salgado ou doce quais são seus componentes e preencha uma tabela a seguir. Ou seja, você vai lá no seu armário, pega um biscoito salgado ou doce, você vai pesquisar na embalagem dele o que está pedindo aí, ó. Vocês acham que esse tipo de alimento é importante para a sua saúde? Então vamos descobrir aí. Dados do biscoito. Qual a marca do biscoito que você pegou? Coloca aí do lado. Qual o sabor? Foi morango, foi de chocolate, foi salgado, foi de queijo, foi salsa e cebola, o que foi? Coloca aí. A data de fabricação, coloca. A data de validade, coloca aí. Os ingredientes, as informações nutricionais e aditivos e conservantes. Tudo aí do seu biscoito, tá certo? Então, ó, essa é a atividade de hoje. Foi bem longuinha, né? Mas é tudo, tá bom? Dentro do limite. Um grande beijo, fica com Deus e até amanhã.